como que surgiu, assim, tudo isso? Você estava no surgimento? Não. Você entrou depois? Como é que foi isso aí? Então, a Minerva surgiu até hoje a gente tem um dos cofundadores da Minerva, então ele sempre fala tudo, sempre pergunta. Muito Aham. importante a gente carregar tudo o que foi do início e como a gente chegou aqui. Bom, como foi o início? Como eu falei, a gente tem uma comunidade universitária que está crescendo, obviamente, junto com esse cenário de jogos eletrônicos. E aí, uns 5 anos atrás, tinha esse grupo que estava participando de semanas acadêmicas, porque isso é muito comum, né, na faculdade, ter semana Uhum. acadêmica de engenharia, de medicina, de, enfim, vários setorizinhos que você vai lá naquela semana acadêmica para falar sobre aquele assunto daquela faculdade. E aí, nisso, eles estavam na semana, não vou me lembrar agora de cabeça, mas de Alguma? computação, alguma das muitas, Aham. e eles formaram um grupo o qual estava participando de várias questões acadêmicas e vários eventos acadêmicos dentro da UFRJ. E dentro disso, eles pensaram: por que a gente não introduz, então, os esportes eletrônicos para chamar o pessoal para estar aqui junto com a gente? Porque uma dessas pessoas, desses organizadores, já estava num grupo do Facebook, que, enfim, era muito mais bombado naquela época, de Aham. Dota, e fazia torneios ali dentro. Então, o pessoal da UFRJ, de um grupo mesmo de alunos, se juntou no Facebook, falou: vamos, beleza, a gente aqui da UFRJ, vamos jogar juntos e tal. E aí, esse cofundador estava fazendo esses torneios e ele levou para o presencial junto das semanas acadêmicas. E aí o pessoal olhou Uhum. aquilo e falou: caraca, como assim? Um evento de esportes eletrônicos, físico, na minha faculdade, o que está acontecendo? E aí eles começaram fazendo de Dota e de CS. E de CS aqui no Rio, isso era 2014, 15. Não tinha Começo, né, muito. de tudo, era tudo raiz, assim, a primeira edição grande do CBLOL é 2015, por exemplo. Sim, e assim, não tinha evento de comunidade como tem hoje, agora não tem presencial, né? Uhum. Pandemia. Mas na época mesmo já não tinha presencial e olharam aquilo como assim, tá tendo um torneio de CS presencial no Rio de Janeiro. Já esqueceram até de faculdade esse negócio aí, tem nada a ver. Evento de CS presencial no Rio. E aí já foi uma outra coisa e foi crescendo isso. E o pessoal da UFRJ entendeu isso como comunidade, né, de esportes eletrônicos e falou: cara, onde é que a gente se reúne? E aí teve essa demanda, né, de tá, beleza, tá tendo esses torneios, mas como é que eu vou encontrar essa galera? Então, esses fundadores ali, chamam, esses organizadores de evento, Uhum. cofundaram a Minerva em 2017, 7 de fevereiro de 2017. Ó. E, e aí, com isso, eles iniciaram realmente uma organização para fomentar tudo relacionado ao esporte eletrônico dentro da UFRJ. E é aquilo que eu falei, a gente tanto está nessa parte competitiva, tanto nessa parte de eventos. Esqueci do setor, temos eventos também, esqueci de falar disso. A gente tem um setor de eventos próprio para formação de torneios dentro da UFRJ, que vem de toda essa história de juntar a comunidade. Então foi Uhum. assim que começou mesmo, com essa ideia de ter torneios, de juntar jogadores, juntar todo mundo da UFRJ que tem interesse, e também da gente começar com as equipes competitivas, que lá em 2017 eram só de LoL e CS. Não, hoje em dia tem de tudo, que massa. A gente tava falando, né, Lívia, em outro Skill Podcast, inclusive vai estar linkado aqui no card em cima, que eu nunca sei onde é, eu nunca sei para onde apontar, sobre as EJs, né, as empresas júniores e tal, e como elas são importantes e tudo. Normalmente, as EJs, elas são, digamos, mais bem aceitas, ou não mais bem aceitas, mas assim, mais comuns, né, dentro da universidade. Você fala que é fundar uma EJ, o pessoal já sabe mais ou menos, os professores já sabem mais ou menos e tal. Mas aí eu fico pensando, tipo, como que foi fundar uma atlética que é de esportes, assim? Como que vocês levaram essa ideia? Porque esse passo vocês tiveram que ensinar ou explicar o que era LoL, assim, o que era esporte eletrônico. Foi complicado? Como é que foi esse processo com a universidade mesmo? Então, nós temos o aval e a parceria com a coordenação de esporte da FRJ. Que Então, massa. nosso professor, tudo que a gente precisa, assim, que obviamente eles podem dar, ele vai atrás. Esse professor, ele tem um filho que conhece esportes Uhum. vamos dizer que por causa disso ele também já começou a perguntar para o filho, aí tentar conhecer ali. Então foi um pouco mais fácil, foi super aceito pelo professor. Uhum. Então, assim, foi muito tranquilo. Ele já conhece os nossos troféus, ficam lá na sala dele, inclusive. Então, não foi uma dificuldade introduzir isso para o nosso coordenador. E aí, abrindo esse parênteses, isso é obviamente para o nosso coordenador, que inclusive
indo para essa parte mais de faculdade, é muito tranquilo porque ele, por exemplo, ele consegue dar horas complementares dentro do nosso trabalho ali paralelo ao acadêmico, mas a gente não é reconhecido como, por exemplo, uma empresa junior. É diferente, Aham. entendeu? Nós somos realmente uma equipe, uma entidade que está representando a UFRJ, mas que não necessariamente é uma empresa junior ou até uma atlética. Eu diria que a gente está ali mais ou menos no meio disso. Porque uma empresa Uhum. junior, apesar do nosso coordenador de esporte ser meio que nosso padrinho, pelo menos pelos trâmites da UFRJ, porque eu também já fui parte de uma empresa junior, Uhum. tem um professor que fica lá, que todo semestre a gente tem que passar tudo para ele, tudo certinho, que apesar da gente ter um molde até maior de algumas empresas juniores da UFRJ, a gente não ganha, por exemplo, hora de extensão, que é uma coisa que super incomum nas atléticas de esportes eletrônicos que estão surgindo mesmo nesses últimos anos, conforme o cenário foi evoluindo. Então, isso é uma Uhum. coisa que ainda está sendo discutida muito dentro das faculdades e em conjunto com as equipes e com as atléticas. Porque hora complementar não é extensão. Extensão entende-se como, na faculdade, que tem 3 pilares, se eu não me engano, que você tem que fazer um trabalho externo, um trabalho interno e uma pesquisa. E Uhum. assim, dentro disso, sinceramente, a gente se encaixa. Mas é muito complicado dentro do trâmite mesmo, da burocracia, de você Aham. entregar aquilo como uma empresa junior. E é basicamente isso. Não é tão simples. A gente está mais ou menos na divisa, a gente tem apoio da universidade, mas acho que ainda tem muito caminho a ser percorrido.